Boa noite! Boa noite a todos. Olha, pessoal, vou falar um negócio pra vocês. Tô muito feliz com essa Quinta dos Monstros, tá? Que não é Quinta dos Monstros, é Quinta das Monstras, mas... Vou chamar uma pessoa, vou falar pra vocês. Sabe muito, siga essa pessoa nas redes sociais faz muito tempo, tá bom? Então espero que vocês escutem, aprendam muita coisa, tá? Porque eu já aprendi muita coisa só de ouvir live, só de ver publicação. Então imagine batendo um papo quanto que vocês vão aprender. Então aproveitem, é o conselho que eu dou pra vocês. Deixa eu chamar minha convidada de hoje. Eu juro pra vocês que eu fiquei nervoso com essa live. Foi a primeira de todas. Sabe por quê? Porque ela sabe... Oi. Fala, professora, tudo bem? É sério que você me segue faz tempo? Eu juro que eu fiquei nervoso. Verdade. E Ó, que pra é gente difícil. ficar inconfortável, quem me segue tá acostumado que eu faço história, gravo história do chão da minha cozinha. Estou no chão da minha cozinha. Sem problema, é assim mesmo. Estamos todos assim. Professora, muito Tá bom, obrigado. Léo? Ó, muito Imagina. obrigado mesmo, de verdade. Fiquei muito feliz que você aceitou. Posso chamar de você, né? Claro, por favor. Então, ó, já tá aqui, ó. Muito obrigado, de verdade mesmo. Eu acho que a gente vai conseguir aprender bastante, porque assim, eu aprendo só de seguir no Instagram, já aprendo muita coisa. Então, essa uma hora eu falo para todo mundo que assim, eu finjo que a live é para eles, mas é para mim, tá? Então, é uma aula para mim. Ai, que bom. Mas, ó, muito obrigado. Você tá bom? Queria só explicar que, assim, essa Noite dos Monstros é uma noite que eu trago pessoas que são monstros de conhecimento na fisioterapia. Então, por isso que eu agradeço muito, entendeu? Por poder compartilhar um pouco de todo esse seu conhecimento aqui com o público, tá? Então, muito obrigado mesmo, tá? São pessoas de referência que eu trago aqui. Ó. Tá dando uma travadinha. Sou eu? Oi, não entendi? Sou eu que tô travando um pouquinho? Acho que deu, mas tá Não? ouvindo direitinho? Eu tô ouvindo normal agora. É, normal. Agora tá melhor. Ó, tem gente que já te conhece e tá falando que você tá na cozinha, olha lá, ó. Quem me segue já reconhece aqui o cenário. O ambiente. Eu gosto de sentar aqui porque eu tenho 2 gatinhos, né? E aí eles vêm pra cozinha e a gente fica aqui, ó. Ah, mas eles participam da live também. Aqui, ó. Olha lá, ó. Tá certo, eles participam da Eu live. fico aqui, eles ficam juntos. Ah, não, pode deixar, já incluí eles. É assim que funciona, todo mundo participa. De vez em quando eu tenho também 4 filhos, de vez em quando aparece um aqui, não se preocupa, tá? De vez em quando aparece um aqui, eles dão um tchau, participam um pouco, depois eles vão embora, que eles não gostam de ficar na live, não. Mas eles dão sempre um oizinho pra todo mundo. Ó, Excelente. Pergunta que eu Então, sempre hoje é live dos monstros de família. Tá vendo? Tá vendo? Monstros de família, verdade. Ó, a primeira pergunta que eu sempre faço é assim, ó. Eu gosto que as pessoas contem um pouco da trajetória na fisioterapia. Porque, assim, toda profissão tem os seus percalços, né? Tem os seus pontos de facilidade, tem seus pontos de dificuldade. Eu costumo falar o seguinte, todo mundo tem uma história triste para contar. Todo mundo já passou uma coisa, né? Então, dificilmente a vida da pessoa foi só uma maravilha. Então, como é que foi sua trajetória na fisioterapia? Como que deu na cabeça de fazer fisioterapia? Como é que foi isso? Conta um pouco pra gente. Léo, eu sou uma pessoa que sempre falo, né, a respeito de tomar decisões adultas quando você vai escolher um curso de fisioterapia, saber se a universidade que você está indo, por exemplo, ela tem essa coisa da esportiva. A gente tem muito aluno que chega aqui e fala assim, ai, que é tão esportiva, aí não tem atletas, tem um hospital terciário, tem queimados, tem amputados, sabe assim? E eu escolhi fazer fisioterapia não é para dar risada, tá? Eu estava ouvindo as notas de corte da USP, da FUVEST na época, né, com a minha mãe. Minha mãe tinha o hábito de ouvir rádio em casa, até hoje ela escuta bastante. E estava ouvindo na CBN ou qualquer coisa assim, não lembro certinho. Estava ouvindo as notas de corte, aí falou fisioterapia. Eu falei, nossa, mas não tem que fazer medicina para ser fisioterapeuta? Minha mãe falou, acho que não.
você vai fazer isso aí. E foi Pô, assim. só isso? Olha. E aí você fez qual Nem faculdade? sabia, nem sabia quantos anos ia ser, não sabia nada, nada, não sabia nada. Ah, vou fazer isso daí. E foi para cima e entrou em qual faculdade? Eu fiz Federal de São Carlos, fiz o fiscal. Ah, fez em São Carlos, em São Carlos. Excelente É, faculdade, né? Inclusive, parabéns, pessoal de São Carlos, é, que teve nota 5 no ENAD agora, né? é. Mas eu entrei em São Carlos na época que, inclusive, São Carlos não tinha vestibular próprio, né? Era FUVEST. Ah, E a estava gente pela FUVEST. prestava. E aí, no ano que eu entrei também, foi o ano que a FUVEST dividiu as carreiras. Então, tinha muito em São Carlos das pessoas passarem da lista de espera. Eles queriam São Paulo, mas São Paulo só tinha 25 vagas. Então, Sim, entrava em São Carlos e depois ficava tentando transferência, sabe? tá. E acho que a minha turma ou é a última ou qualquer coisa assim que era nesse esquema. Da minha turma já tinha menos gente que queria transferir, mas era Tá. muito comum as pessoas passarem em São Carlos e quererem voltar para São Paulo. Não era o meu caso, a minha primeira opção foi São Carlos, porque eu morava em Guarulhos com a minha família, né? Então eu ficava imaginando eu acordando de madrugada, eu sou péssima assim de eu preciso dormir, e se eu tenho horário para dormir, eu não consigo dormir. É engraçado isso, né? Se tiver horário para levantar, eu acordo 5 horas da manhã, mas se eu tiver horário para levantar, eu tenho dificuldade para dormir. E Entendi. aí eu falei, ah, não, eu quero morar no interior, quero morar no interior, Quero vou embora sossego. para São Carlos. Foi para a terra do nunca. Fui Entendi. de São E aí, Carlos. e aí depois como é que foi? Como é que foi? Quando você decidiu fazer o que na fisioterapia? Como é que foi isso? Porque assim, eu sempre falo assim, ó, É, eu quando fiz a faculdade de fisioterapia, quando eu estava no último ano, eu quis fazer tudo. Eu fazia um estágio de pediatria e falava, nossa, mas é legal esse negócio. Aí eu fazia estágio de neuro e falava, pô, mas neuro também é legal. Então assim, você teve isso também? Ou como é que foi assim? Como é que você decidiu a área de não, atuação? eu entrei imaginando que eu ia fazer PED. Eu Tá, achava que eu ia virar fisio da PED, né? Durante a graduação, eu percebi, assim, foi muito difícil para mim encarar o fato de que uma criança tem tudo para ser perfeita, em algum momento tem um problema no sistema nervoso central imaturo, que muitas vezes deixa essa criança numa condição física e até intelectual prejudicada. Eu fiquei muito abalada com aquilo, sabe? E eu não consegui, assim, eu não consegui mesmo, tanto que a matéria que eu tenho menos nota foi, por mais tá. doido que pareça. E ao mesmo tempo, eu virei, o pessoal brincava que eu era a menina que dava choque nos outros, porque eu virei orientada do Carlão, na Eletro. Ah, do Carlos Castro. Então, Carlos Castro me Nossa, levava para curso, para curso com ele. você foi logo Então, no horário. a primeira vez que eu dei um curso de atualização, que eu palestrei num curso de atualização para fisioterapeutas, foi num curso de atualização de eletro com o Carlão. Não, é uma cidade do interior, é que eu não vou lembrar agora de Minas. E eu estava no terceiro ano de faculdade, eu dando aula para pessoas formadas, entendeu? Falei de dinâmicas, foi muito divertido. E aí eu comecei com essa coisa da eletro, do ombro, da docência, e a minha família toda é de professores, aí eu acabei querendo fazer mestrado. Eu prestei o aprimoramento profissional aqui em Ribeirão, porque meu último ano de estágio foi aqui, o último semestre, o último trimestre de estágio meu foi aqui, em Ribeirão Preto, e eu prestei o aprimoramento aqui, passei e não vim assumir, porque eu achei que eu ia passar no mestrado, e não passei no mestrado. Ah, Fê. É. E na minha época, Léo, não tinha isso de ter uma formação generalista no estágio. A gente Tá. escolhia. Ah, Então não sabia. Que ano você se eu formou? escolhi. Oi? Que ano você formou? 93, 96. 96. Eu estava entrando. Eu estava entrando, que eu formei em 2000.
Na minha já estava um pouco diferente. Eu Eu fiz sou uma aqui em São Paulo. senhora já. Eu já tive Eu todos já os sou uma estágios. senhora, né? O pessoal tá falando aqui, olha, senhora super famosa. Vão falando, mas estão me chamando de senhora, eu já sou uma senhora. Tá vendo, olha lá? Entendi. E aí, quando que foi, quando que quando que deu certo o mestrado, então? O mestrado foi dar certo no ano seguinte, Tá. depois de muito atendimento domiciliar de neuro, batendo perna em São Carlos, depois de muito trabalhar na clínica de um amigo que também que eu conheci em Ribeirão na época do meu estágio aqui. É, depois de ouvir muitas vezes o meu pai falar assim, quando é que você vai ganhar dinheiro com essas coisas que você está fazendo? Ah, isso aí acho que todo fisioterapeuta já Porque eu ouviu ia isso. dar curso, eu ia dar aula, tudo de graça. Eu ia com o Carlão, assim, ele levava a gente, pagava viagem, não sei o quê, alimentava a gente, mas a gente não ganhava dinheiro. Meu pai Sim, várias vezes me perguntou, escuta, quando é que essa carreira vai começar a dar dinheiro? entendi. Essa cobrança eu acho que é uma coisa comum na fisioterapia, né? Eu costumo falar que quem dá dinheiro é pai e mãe, né? O resto você tem que conquistar, né? O Só. resto tudo é Não tem ganhando, né? nada que dá dinheiro. Você tem que conquistar seu espaço. E aí me fala uma coisa, como é que foi a pesquisa do mestrado? O que você foi fazer? Porque assim, ó, o mestrado, todo mundo acha que vai chegar no mestrado e fala assim, não, eu quero pesquisar Parkinson. E aí ele chega lá e pesquisa Parkinson. Você teve essa ideia também? Ou já te cortaram e falaram, não, você vai ter que entrar aqui no rumo aqui, ó. Como é que foi essa história do mestrado? Ó, no mestrado, assim, eu sou da segunda turma do programa de mestrado em fisioterapia da UFSCar. Tá. Então, na formação, na primeira turma, a UFSCar reuniu vários professores. O meu professor, ele não era fisioterapeuta e não era de São Carlos. O meu professor, meu orientador de mestrado, o professor Fausto Berzin, ele é dentista da Unicamp, da Da FOP Unicamp eu Unicamp. conheço ele também. Da Da Unicamp, FOP. é. Mas ele topou, né, me orientar num projeto de ombro. De novo, outros tempos. Hoje, um pesquisador precisa ter mais uma linha de pesquisa assim determinada. E aí, às vezes, você escolhe um bom orientador, mas acaba estudando algo que não é bem aquilo que é da sua área principal de atuação e tudo mais, porque você precisa seguir a linha do orientador. E aí você tem que fazer uma escolha entre um orientador bom e aquilo que é o seu super desejo de estudar, caso você não consiga reunir na mesma pessoa, nas condições que você tem, Exato. na situação que você tem fazer, né, Léo? Então, assim, às vezes as pessoas têm que estudar coisas que não são exatamente, que foi o que aconteceu no meu doutorado. No meu Ah, doutorado, eu continuei com o meu orientador, mas a minha tese de doutorado é DTM. então você estudou no mestrado ombro e no doutorado DTM. O DTM. Os dois com eletromiografia cinesiológica, os dois com Ah, essa abordagem de dor crônica os dois. musculoesquelética, Tá. os dois com pacientes, né? Eu trabalhei com paciente nos dois projetos, os dois com mais de 80 pacientes, mas em condições clínicas que são universos diferentes, assim, apesar de estar tudo Tá. meio aqui em cima, né? Sim. E aí eu tive que estudar pra caramba, tive que estudar pra caramba para. Mas foi uma opção, viu, Léo? Eu tinha um projeto de doutorado, vamos contar as histórias tristes, né, que você falou. Eu tinha um projeto Sim. de doutorado que eu mandei para a FAPESP, eu fui bolsista FAPESP mestrado, eu já era bolsista CAPES doutorado, mandei meu projeto para a FAPESP, era um projeto de estresse. Eu ia estudar efeito sobre cortisol e coisas assim no treinamento de resistência do ombro. E perdeu o meu projeto. Perdeu. Nossa. Não era encaminhamento eletrônico. Eu pus num malote na USP de Piracaba, né? Para ir para São Paulo, para a FAPESP, perdeu. E aí eu estou esperando o julgamento desse processo, de vir minha bolsa FAPESP, esperando. Eu tinha planos de fazer o doutorado sanduíche, né, com a bolsa FAPESP, e perderam o meu processo. Aí apareceu a oportunidade de trabalhar numa universidade para ganhar muito bem. E eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou acabar esse doutorado.
Eu fiz meu doutorado em 23 meses. Uau! Acabei e Do fui começo ao embora final, trabalhar na iniciativa do privada. projeto zero, né? Você não tinha nada, Do desde o projeto começo você zero, estava do tudo defendendo. de novo. E Zero, assim. nossa, entendi. E vou te falar uma coisa. Hoje, a eletromiografia mudou e melhorou muito. Agora, eu lembro, quando eu estava na graduação, eu me formei em 2000, eu tinha um amigo que pesquisava com eletromiografia, ele estava fazendo o TCC dele. Quem Você é? não, você não podia abrir a janela, você não podia entrar com o celular, você não podia nem pensar perto do eletromiógrafo, que já estava o TCC no final. Isso foi um aperto seu também, ou ele deu azar com o aparelho? Como é que foi isso? Porque eletromiógrafo, Não, agora não. eu acho que tá bom, né? Léo, pra você ter uma ideia, pega o lencinho, outra história triste. Por conta dos equipamentos de eletromiografia naquela época serem muito pouco cuidados do ponto de vista de normatização também, né? Por exemplo, eu usei um eletromiógrafo que era vendido por uma empresa que vendia a mesma máquina, a mesma placa D, conversora, né? Para Fiat, para investigar, por exemplo, fissura em placa de metal. Então, eu usava esse aparelho. Ele não era um aparelho de saúde, ele era um aparelho de chão de fábrica. E eu trouxe esse aparelho para Ribeirão Preto para acolher o meu grupo de pacientes com síndrome do impacto. Na época, a gente chamava de síndrome do impacto. Eu trouxe, colhi tudo na clínica do Hospital São Francisco e olhei os dados, achei estranho, sabe? Assim, quando você olha os dados, assim, tem alguma coisa estranha, não tá, não tá, não tá. E eu não tinha análise espectral no meu software, no meu programa. Aí o professor Fausto Bersin falou assim para mim, vamos mandar seus dados para o Alcimar Barbosa, que era professor na UFO, e estava começando a trabalhar para desenvolver um equipamento nacional de eletromiografia. Os dados foram para o Alcimar por volta de novembro, começo de novembro, essa época que a gente está. Quando foi dia 3 de janeiro, ele me mandou um e-mail escrito assim: nos seus dados não tem eletromiografia. Eu só consegui espectro de 60 Hz e harmônicas. Ou seja, você tinha Eu avaliado quantos perdi, pacientes? nessa fase eram 40. 40 pacientes, não tinha nada. Eu, eu perdi os 40 pacientes no dia 3 de janeiro. A minha defesa estava marcada para 18 de fevereiro. Uhul, bem tranquilo. Aí eu troquei com a Delane, com a minha amiga, que era minha parça, é minha parça até hoje, mas ela era minha parça de A mestrado. Delaney foi minha Ela professora. pulsou. Aí, ó, Delane me salvou. Ó, A eu gente falo um trocou. negócio. Ah, Ela defendeu dia 18 e eu fui defender dia 25 de fevereiro. você ganhou mais uns dias. Ganhei mais 2 semanas, mais uma semana e meia. Aí eu vim para Ribeirão Preto com uma outra amiga muito querida também, a Cristiane Pedroni, que é professora na Unesp hoje. E a Cris dirigia, eu não dirigia nessa época, ela dirigia, levava os pacientes e trazia os pacientes para mim. E eu fui acolhida dessa vez na UNAERP por um amigo também, professor, o Edson Barros, que é professor de anato. Ele me recolheu na UNAERP porque eu tinha colhido os dados na primeira vez numa clínica de fisioterapia. E aí, provavelmente, o ultrassom, o micro-ondas que tinha na Tá, clínica foi o que contaminou o sinal. Então, na perfeito. minha época, era muito ruim ainda. Agora não, agora a Exato. eletromiografia, a gente tem trígono sem fio da Delcis no laboratório, entendeu? É outra vida. Sabe o que eu lembro? Eu lembro, a Delaney ensinou pra gente eletromiografia, interpretação, caramba, quatro, e esse amigo nosso foi fazer a coleta de dados. Aí eu tinha aquele celular que era aquele tijorola, sabe? Aquele que você botava na cintura, que se viesse alguém assaltar, você Uhum, pegava na cabeça. Eu tinha um desse. Aí eu tava sei. com meu celular na mochila. E aí eu falei assim, não, vamos lá chamar o Ronald, que ele tá terminando a coleta de dados, e aí a gente depois vai pro bar, né? Ele tava na graduação, ele fazendo a coleta Aquela de coisa dados do TCC. Aí a gente chegou do lado dele, os dois com mochila,
E aí meu celular tocou. E aí eu senti vibrar na mochila, ele pegou, virou bem e falou assim, você não tá com o celular aqui do lado do eletromiógrafo, né? Eu falei, claro que não, está aí. Eu nem quis saber, entendeu? Eu não quis deixar ele saber que eu estava fazendo bosta no trabalho dele, entendeu? Então você passou por isso, porque trabalhar com eletromiógrafo era um inferno. Eu lembro que ele falava assim, não é possível que deu errado de novo. Era muito ruim. E você foi... Era ruim. No nosso laboratório, o professor Fausto tinha 2 salas de laboratório. Uma delas, a sala era uma gaiola de Faraday. Tá. A gente colhia dentro da gaiola de Faraday. Sim, tinha que ser, né? Para não ter nenhuma interferência. E me fala uma Para coisa. minimizar. Me fala dos resultados do mestrado. O que você descobriu no seu mestrado? No meu mestrado, eu investiguei padrão de ativação das 3 partes do deltoide, né? Ah, Eu vi esse esquema do Capande na graduação, das porções do deltoide, como elas funcionavam. Então, eu colhi dados de 3 grupos, eram senhoras jovens e senhoras com dor no ombro. E aí eu investiguei o padrão de ativação das 3 porções do deltoide durante o movimento de elevação, porque a gente tinha aquela ideia de que o deltoide era muito ativo, disfuncional, translandava a cabeça do húmero, e o que mais apareceu, na verdade, foi o efeito do envelhecimento, né? A gente vai perdendo fibras do tipo 2, a amplitude do sinal vai caindo, e o padrão de ativação mesmo não é tão diferente, mas o volume de ativação é muito diferente entre senhoras jovens e senhoras com dor no ombro. entendi. Foi E isso. aí, eu sempre faço uma pergunta. É assim, ó. Antes de fazer o mestrado e conhecer essa realidade, como é que era você clinicamente? E depois que você fez isso, o que mudou na sua clínica quando você aprendeu isso? Porque assim, eu falo muito assim, tem muitas pesquisas na área de fisioterapia, mas às vezes a gente não consegue colocar essa pesquisa dentro do consultório, entendeu? Então assim, são pesquisas sensacionais, mas para o clínico, às vezes essa realidade não está mudando na mesma proporção da pesquisa. Então, como é que foi essa realidade de trazer o conhecimento do mestrado para dentro da clínica? Como é que foi isso? E até como professora, como é que mudou essa forma de ensinar? O conhecimento puro do mestrado para a clínica foi essa atenção que a gente deveria ter com mulheres, né, que estão depois dos 40 anos, por conta da perda de massa muscular importante, que aí começa a desfazer o balanço aí das forças no ombro. Esse era o raciocínio que a gente tinha na época, um estudo biomecânico, certo? Sim. E aí a extrapolação clínica era a necessidade da a gente fazer uma manutenção da massa muscular. Esse é o conhecimento puro do projeto, da hipótese do trabalho na clínica. Mas o mestrado foi muito importante para mim, primeiro porque eu saí de São Carlos, né? Eu fui morar em Piracicaba. Então eu tive um ganho pessoal na coisa de mudar da única cidade que eu tinha morado sem meus pais, e em República, para ir morar sozinha e começar a construir uma vida de adulta independente, que tem que saber onde é que estão os boletos, quando é que paga o aluguel, né? Porque em República a gente divide as coisas. Eu aprendi demais autorresponsabilidade, porque você tem que gerenciar seu tempo, você tem que fazer disciplinas, né? Você tem que fazer matérias. Eu aprendi muito de método científico, porque como a eletromiografia dá muito pau, né? Muito pau na coleta de dados, o controle do setting de coleta é muito violento. Então eu aprendi muito sobre método científico, sobre registrar as coisas atentamente. Porque, às vezes, a coisa não funcionava, Léo, e a gente não sabia o que era, sabe? E, assim, chegou até dia que a gente chamou o voluntário, botou para colher no laboratório, o sinal não ia. Uma hora eu parei, olhei e falei assim, coloca aquele tapete de borracha embaixo do pé dela. A paciente estava aterrando no chão, sabe? Então, assim, essa coisa científica do método, do controle das variáveis, aprendi muitíssimo. Aprendi tudo sobre Anvisa e importação, porque eu trabalhei com
eletrodos duplo diferenciais que vieram dos Estados Unidos. Não tinha essa tecnologia no Brasil. E os meus eletrodos ficaram presos por 6 meses na importação, sabe? Então, eu aprendi tudo. Importar fácil, desconto de imposto, processo de importação Anvisa, Ministério da Saúde, sabia tudo. Então, assim, e eu fiz muitos bons amigos no mestrado, pessoas queridíssimas, que assim que eu trago para a vida. O mestrado foi muito rico para mim, muito mesmo. Entendi. E qual que era a sua idade na época? 22. Tá vendo? Tava novíssima, né? Novíssima, é por isso 22. também. E me fala uma coisa, e o doutorado? Como que foi esse negócio? O doutorado você pesquisou DTM. E aí, o que mudou na sua cabeça depois do doutorado? Qual que foi a transformação que ele fez na sua vida? O doutorado me trouxe uma coisa assim, que eu sempre falo para os meus alunos, o gostoso é fazer doutorado, porque você transita melhor no processo de escrever, de colher, de refletir a respeito dos dados. Então, o meu mestrado eu vinha fazendo assim, eu fazia o capítulo da introdução, o capítulo do método, o capítulo do resultado. No doutorado, você vai abrindo os arquivos, você vai mexendo aqui, você está mais inteirado do processo, você se sente mais tranquilo, mais maduro. E eu trabalhei no doutorado com dados da minha vida profissional, porque quando eu fui eu era professora em Araraquara, na Uniara, nessa época do doutorado. E aí, como as pessoas sabiam que eu era aluna do Fausto Berzin, que eu tinha um eletromiógrafo na Uniara, e tem uma faculdade de odonto lá, eles me mandavam os pacientes de DTM. Então, o meu doutorado era uma amostra de pacientes que vinham ser atendidos na clínica de fisioterapia da Uniara e que eu atendia junto com os meninos que estudavam comigo, que eram meus orientandos, e os meninos do estágio. Então, todos aqueles dados eram dados clínicos, da rotina nossa da clínica. Eu tinha os questionários clínicos de DTM, e aí foi a hora que eu falei, gente, isso aqui dá um doutorado. E foi a hora que saiu o doutorado. E qual que foram os resultados do seu doutorado? O que você avaliou e o que você encontrou? No meu doutorado, eu tinha desses pacientes, né, eletromiografia, eu tinha o questionário McGill de todos eles, e eu tinha um questionário de severidade de sinais e sintomas de DTM, o questionário Fonseca. E aí, o que eu fiz? Eu fiz um perfilzão dessa amostra. Eu separei eles por severidade de sintoma, e aí eu analisei descritores de dor, analisei atividade eletromiográfica, intensidade de dor, e aí, para mim, assim, os dados mais legais foram nos descritores de dor, porque as pessoas que têm uma condição clínica mais severa de DTM escolhem descritores muito mais afetivos, emocionais, do que sensoriais. E isso hoje faz todo sentido na minha cabeça, mas na época ninguém se falava de modelo biopsicossocial, entendeu? Eu não tinha o que hoje a gente conversa, fala e discute disso, mas hoje faz todo sentido, é muito legal. Exato, mudou muito e melhorou nossa compreensão de dor, né? Isso é fundamental. E me fala uma coisa, qual que é a sua área de pesquisa atualmente? Onde é que você está trabalhando hoje? Eu trabalho com dor crônica, principalmente ombro. A maior parte das minhas pesquisas com dor atraumática e crônica no ombro. Só que a professora Ana Maria é supervisora de estágio de fisioterapia da saúde da comunidade. E um problema grave é dor crônica, músculo-esquelética em geral. Então, eu tenho alguns projetos que são de dor músculo-esquelética geral. Eu dou a disciplina optativa de dor por herança do Carlão, né? Como aluna do Carlão. Eu dou essa disciplina. Você nunca vai perder a referência da DTM por causa do Fausto. E você nunca vai perder a referência da dor por causa do Carlão. Esquece. Isso aí você pode tatuar os dois que vai ficar.
Não, eles são, né, dois super orientadores, não posso falar nada, assim, a minha formação foi excelente, porque eu acho uma coisa importante para você ter com o seu orientador é a admiração, né? E eles são duas pessoas admiráveis. Eu sentia vergonha, Léo, de entregar porcaria para eles. Sim, Porque eu admirava tanto os meus orientadores que eu ficava lendo e revisando as coisas que eu tinha vergonha de passar a situação de entregar uma porcaria para eles, sabe? exato. Enfim, eu dou a disciplina de dor aqui desde 2012. 2000, 2012. Não, 2006. 2006. Desde 2006, na dor. Desde 2006. Agora me fala, o que mudou na sua disciplina de 2006 para cá? Muita coisa. Muita coisa. Para Muita você coisa. ter uma ideia, nós tínhamos uma proposta de currículo de Dorcas que era assinada pelo Carlão, Nivaldo Parisotto. É uma publicação da época que a Revista Brasileira de Físio, eu acho que era só impressa, inclusive. Quando eu propus Tá. a primeira vez a disciplina, eu fiz baseado no currículo que estava nesse artigo. Agora, em 2018, 17, saiu essa proposta que é assinada pela Josi de Santana, pela Juliana, pelo Padão, pelo Sim, Felipe, né? Eu do mudei Ney, toda a disciplina. sim. E assim, essa compreensão, o que você considera mais importante para a gente compreender o nosso paciente com dor? Porque assim, a gente vê muita coisa, né, sobre dor, e modelo biopsicossocial, e dor neuropática. O que você considera um ponto crucial assim de compreensão desse paciente com dor? O que você acha que a gente tem que prestar atenção nisso? Porque a gente falou um pouco de aspectos Bom, emocionais. O que você acha que é o ponto que fez a diferença no entendimento disso? eu não vou escolher um ponto, vou escolher uma tríade, tá? Tá, 3 coisas são fundamentais hoje, eu acho. Primeiro, o paciente vai à clínica do fisioterapeuta procurando por um fisioterapeuta. Então, em algum momento, você vai ter que fazer um exame físico detalhado dessa pessoa. É a expectativa do paciente com relação à nossa identidade profissional, e é a nossa identidade profissional, e qualquer alusão a mecanismo de dor ou qualquer coisa assim precisa de um exame físico para tá. se confirmar e se organizar no raciocínio clínico do fisioterapeuta. Segunda coisa, o modelo biopsico existe, e não dá para pensar dor, que é uma dimensão de sofrimento, de resposta do sistema nervoso central, influenciada por muitas coisas. Não tem como pensar dor sem pensar em modelo biopsico hoje. Portanto, o exame físico é fundamental, mas você tem que estar minimamente preparado para abordar alguns aspectos psicossociais, né? Que inclui não só dor, não só catastrofização, medo de movimento, mas, por exemplo, esse paciente tem um suporte social, Exato. tem família, né? Tem um chefe que entende o que está se passando com ele. E aí vem para mim o terceiro tripé dessa tríade, o modelo de atenção centrado no paciente. Paciente com dor precisa que o modelo de atenção seja centrado nele, nas necessidades dele. Então, quando você lê um artigo e ele diz assim, determinada técnica é boa para ganhar amplitude de movimento. Tá, mas isso é função? Isso vai se traduzir em função? Porque o modelo precisa estar centrado no paciente, naquilo que Exato. ele usa daquela articulação, né? Então, para mim, é essa tríade. Um exame impecável, que nos identifica como os profissionais que somos, um modelo de atenção biopsico, um modelo de atenção centrado no paciente, que escuta o paciente, que escuta a história dele, o que se passou. Tá. Você sabe que eu estava conversando numa outra live com o Gabriel Leão, sabe? Ninguém conhece ele como Gabriel Leão, viu ele em Sim, evidência. sim. Né? A gente falou de um negócio que é assim, as pessoas acham que trabalhar baseado em evidência é tipo jogar carta.
sabe? Então, assim, eu tenho um artigo que fala isso, eu tenho um artigo que fala aquilo, eu tenho um artigo que fala não sei o quê. E eu acho que a gente tem que aprender a desconstruir esse negócio e entender exatamente esse pilar que é assim, e o paciente? E o paciente? Qual que é a preferência do paciente? Qual que é a sua experiência? Isso está no critério da prática baseada em evidência, né? E as pessoas acham que é um jogo de truco. Então, assim, eu vou jogar um artigo e vou falar, faz isso. Não é assim. Entendeu? Então, assim, é pensar no Não, Léo, não é. E como é que a gente... e assim, e uma outra coisa importante que eu acho também é assim, como essa pesquisa modifica o clínico. Porque a gente tem que agradecer muito a internet, né? Porque, por exemplo, a comunicação que a gente faz, né, que a gente traduz as informações científicas na sua página, eu faço um pouco isso na minha página, Rogério Liporato, Rodrigo Vasconcelos, Léo Costa, tem milhões de pessoas que a gente pode citar aqui que estão comunicando a ciência para o clínico que está lá no consultório dele, ele só quer atender. Ele só quer resolver o problema da senhorinha, do senhorzinho, do paciente dele que está lá sofrendo. Então, assim, como é que você acha que como que a gente pode melhorar esse conhecimento da prática baseada em evidência para os clínicos? Porque, assim, o que eu vejo? Na educação física, por exemplo, o conhecimento de pesquisa de educação física, ele é muito mais aplicável na prática deles, muito mais rápido que o nosso. Por que você acha que isso acontece na fisioterapia tão distante assim? Será que a comunicação, o que acontece na fisioterapia para isso não estar tão ligado? Não. Existe, inclusive, uma razão histórica para essa diferença entre físio e educação física. E também quero dizer, do ponto de vista de alguém que é professora de pós-graduação há vários anos já, que o crescimento, a inclinação em produção de conhecimento da físio é bem mais íngreme do que da educa, tá? Sim. Por que eu estou falando isso? A fisioterapia passa a ser uma área de pesquisa dentro da CAPES, que é onde a gente começa a pensar a fisioterapia como uma profissão que não é só técnica, mas é uma profissão que produz ciência, né? Porque o que acontece? Para você consumir ciência, ela precisa fazer sentido para você. Exato. E vocês sabem disso hoje, pela prática, que muita coisa da ciência básica, da biomecânica, elas não respondem às nossas perguntas clínicas, por exemplo, com relação à dor. Então, durante muito tempo, a gente fazia práticas que a gente não sabia por quê, mas de alguma forma dava resultado no alívio da dor. Quando a gente passa de uma profissão exclusivamente técnica para uma profissão que é registrada no órgão que produz ciência, que vira uma área de pesquisa, e que aí a gente começa a pensar em produção de conhecimento para fisioterapeutas, a gente vai enfrentar esse desafio que a gente está vivendo nesse momento. Eu sou da segunda turma do programa de mestrado em fisioterapia, certo? Então a gente está falando de uma geração que foi treinada para fazer protocolos e estudar Eu estudei em livro, gente. Eu fiz graduação estudando em livro. Eu tinha uns cartões da ortopedia com os protocolos de tratamento. Isso hoje é uma coisa assim que todo mundo vive me perguntando protocolo de tratamento. Eu falei, gente, para com essa coisa de protocolo, pelo amor de Deus. Vamos fazer um atendimento individualizado. Mas a gente não foi criado para isso. E a gente vem tentando trazer isso para a formação da graduação. Enquanto todos os cursos de graduação não formarem profissionais capazes de sentar diante de um artigo e saber a qualidade dele, como habilidade mínima para se graduar, pessoas como Léo Costa farão dinheiro. Perfis como eu e você, que traduz o artigo, interpreta de se presta, se não presta, faremos sucesso. Certo? Só que a gente cria uma geração de pessoas dependentes ainda. Exato. Então, veja, a gente trabalha convencendo e catequizando, enquanto as faculdades têm que estar mudando seu currículo e botando isso na graduação. Isso é uma mudança de 50 anos. Eu provavelmente vou envelhecer, vou morrer e não terei visto ainda uma geração completa de fisioterapeutas que sabem ler um artigo científico sozinho. É o momento da história. É o momento da história. A gente não tem como atropelar muito isso, sabe?
É lógico, as mídias facilitam, seduzem, conquistam pessoas que talvez nunca pensassem nisso, mas nós estamos melhorando, nós só estamos melhorando. Exato, Essa é a exato. tônica. É assim, a minha fala pode ter até pegado um pouco no sentido de um pessimismo, mas a gente tem uma melhora significativa, entendeu? Isso não é... Muito. Mas a comparação... O maior exemplo disso é a gente ver que, assim, a Revista Brasileira de Fisioterapia é a 6ª revista científica do país. Então, assim... E precisa de doações. E está precisando de doações. Verdade. A Revista Brasileira está precisando de doação. Se vocês entrarem no meu link da bio, tem lá um lugar para doar. O valor mínimo é R$20, mas pode doar quanto você quiser. Pessoal, verdade. Ó, o perfil da Ana Maria está aparecendo aqui. Clica no link da bio e faz uma doação de qualquer coisa que você puder para a Revista Brasileira de Fisioterapia. Por quê? Revista Brasileira de Fisioterapia é a 6ª maior revista científica do Brasil e uma das maiores revistas científicas de fisioterapia do mundo hoje. Então, assim, a fisioterapia brasileira está a passos largos evoluindo. Talvez a gente consiga ver essa melhora cada vez mais nos nossos pacientes, nos nossos consultórios. Porque, assim, sabe uma coisa que eu estou de saco cheio? Eu estou de saco cheio de ouvir assim, ó, do paciente chegar para mim e falar assim, eu já fiz fisioterapia e não funcionou. Não dá um negócio, você fala assim, não é assim. Aí você fala assim, não, nós vamos fazer fisioterapia. Aí você faz fisioterapia. Aí o paciente fala assim, mas aqui eu fazia não era assim. Aí eu falo, mas é que eu não queria saber outra. Entendeu? Eu queria saber fazer outra, mas não sei. Eu faço essa mesmo. Léo, mas veja, é a mesma coisa para a questão das gerações. A gente ainda tem uma geração de fisioterapeutas, como eu disse, que foi treinado para ler protocolo em livro e aplicar. E muitas dessas pessoas estão em posições confortáveis, porque são funcionários públicos, ou porque está numa clínica, numa cidade pequena, ganhou nome, e às vezes nem tem concorrente, sabe? Agora, uma coisa é certa. Tá com a agenda cheia, né? Tá fazendo aí atendimentos e ganha bem baseado em número de atendimentos. Vamos ser maldosos? Tá usando o efeito Hawthorne como melhora do paciente. Tá. Não, Agora, veja, se você é jovem, tá se firmando agora, tá começando agora no mercado, vai morar numa cidade grande que tem muitos fisioterapeutas, você tem que apostar na melhor chance de ter bons resultados com o seu paciente. Porque o bom resultado do seu paciente é o que traz o próximo paciente. Exato. Esse paciente, se ele precisar de novo de você, ele vai em você. Se ele precisar, se alguém queixar de dor perto dele, ele vai dizer assim, eu fui em tal fisioterapeuta, ele é ótimo, quer o telefone dele? Né? Então, você precisa aumentar a chance de ter desfechos de sucesso com o seu paciente para criar um nome e se estabelecer no mercado. Se você fizer isso baseado em probabilidade, você está trabalhando baseado em evidências científicas. Então, ciência não é coisa de pesquisador. Ciência qualifica a prática. Ciência é, sim, diferencial de trabalho para o clínico. Exato. E nós temos um número enorme de excelentes profissionais no Brasil fazendo ciência muito boa, exato, publicando em revistas ótimas. Dá até né? Para o nosso público. Dá até você escolher a cidade que você quer seguir. Você pode seguir Rio de Janeiro, você pode seguir São Paulo, você pode seguir Brasília. Você escolhe a cidade que tem gente boa. Entendeu? Então, assim, não tem muito bom de correr. Professora, chegamos numa hora importante da nossa live. É um momento muito importante. Que é o seguinte, eu vou explicar a regra. Vamos lá, momento psicológico. Eu vou explicar a regra, só que, porque às vezes a gente não sabe a regra ainda, então eu vou explicar qual é a regra. Eu vou fazer uma pergunta. Tá bom? Eu vou fazer uma pergunta. E a sua resposta somente será considerada válida se a galera subir o joinha. Entendeu? Tá. Então, enquanto não subir o joinha, a sua resposta não é válida. Combinado? Tá. Todo mundo. Ai, que medo. Vamos lá. Então, vai devagar que eu sou uma senhora. Eu vou fazer uma pergunta. Essa pergunta você tem que começar a responder
Quando subir o joinha, valeu a resposta. Se não subir o joinha, tem que continuar falando. Combinado? Então vamos nós. Tô pronto. Ana Maria Siriane, o que é uma merda? Ai, é uma merda que as pessoas pensem que mestrado, estrito sensu, é para formar professores. Porque os melhores países do mundo em distribuição de renda são países em que até o empreiteiro que vai fazer a sua casa é um doutor. Ser formado em estrito sensu faz as pessoas votarem em pessoas que são melhores do que os nossos políticos. E é uma merda a gente ter um país que tem poucos doutores e mestres para decidir o futuro da nossa sociedade. Olha, pode subir o joinha, galera. Pode subir mais que um aí, porque ó, valeu muito, verdade. Eu concordo muito com isso. Concordo muito. A gente sofre. A CAPES mantém vários números muito interessantes, sabe? A CAPES é o órgão que toma conta da pós-graduação no Brasil. Então, por exemplo, o nosso programa de pós, quando você conclui como mestre no nosso programa de pós, você em média ganha R$2.000 a mais do que quando você entrou. Exato. Certo? Então não parece ser um investimento ruim, né? Outra coisa é essa. Os países que têm melhor qualidade de vida, distribuição de renda, as pessoas todas fizeram mestrado e doutorado na imensa maioria. Por quê? Porque o estrito muda o jeito de você ver o mundo. Quando você é treinado para controlar as coisas e encontrar aquilo que está mais próximo da verdade, você não vota para um cara que manda tomar um remédio que nem é antiviral, entendeu? Sabe assim? É esse mundo que é uma merda. Exato. É esse mundo que é uma merda, entendeu? Que a gente precisa mudar. Agora, mas você sabe a parte que eu gostei? A parte que eu gostei foi assim, ó. Não podemos tomar a vacina tal, porque a vacina não tem comprovação científica. O animal e a cloroquina. Então, assim, desculpa, qual que é seu critério? Que eu não estou pegando. Eu não entendi qual que é seu critério. Ou se não é pelo Guedes, nem sei. Mas uma coisa se não é pelo Guedes... É duro. Mas uma coisa... É duro. Tá duro. O trabalhador que tem uma melhor qualificação educacional, ele consegue, por exemplo, compreender melhor manuais, até para o cara do chão de fábrica, entendeu? Ter uma melhor qualificação educacional, ele vai conseguir progredir com mais facilidade. Então, assim, a educação é o que transforma. Eu brinco que eu falo com os meus filhos, quando eu vou viajar para dar aula, eu falo assim, ó, eu vou mudar o mundo ali, eu já volto. Porque cada vez que a gente dá uma aula, a gente está mudando 10, 12, 15, 20 cabecinhas que estão ali sincronizadas com a gente. Então, ouvindo o que a gente está falando, então a gente tem uma responsabilidade muito grande nisso. Então, a educação muda tudo. A gente está vendo isso. Léo, o preço da educação ruim que a gente teve nos últimos anos. Para vocês terem uma ideia do que a gente está falando, tá? A minha avó materna era professora em escola rural. Dava aula para aquelas salas mistas, com crianças de todas as idades. O meu pai foi alfabetizado nessa escola, né? A minha mãe não fez curso superior. Ela fez um técnico muito legal, mas ela não fez curso superior. Eu sou de casa a única que tem curso superior. Meu irmão não quis terminar, que é um empreendedor, não adianta. Não quis terminar a faculdade dele. Então, assim, a qualidade de vida que eu tenho hoje não se compara à vida que meu pai e minha mãe tinham na mesma idade que eu tenho. É estudo, gente. Estudo ainda é uma das poucas formas honestas de progressão social no Brasil. Exato. É bom aproveitar enquanto ainda é. Né? E eu espero que seja cada vez mais. Porque eu espero que a educação melhore cada vez mais. Porque, por exemplo... Mas eu espero que as pessoas empreendam também, viu, Léo? Não, com certeza.
Eu acho que, assim, uma educação... sabe o que acontece também? Tem uma outra coisa, que a gente tem um medo de ganhar dinheiro. Porque já falaram até isso no Beijo Meta aqui da Noite dos Bons, que é assim, pô, o fisioterapeuta parece que tem medo de cobrar. Entendeu? Parece que tem medo de cobrar. É assim, meu amigo, você está cobrando pelos 4 anos da faculdade, pelos 5 anos da faculdade, pela pós-graduação. Não é medo, Léo. Você estudou para vender aquele cara. Se você não cobrar, e aí? Porque tem fisioterapeuta que fala assim, não é medo. Se eu cobrar R$50 vai ser muito caro. Não, caro é o que você estudou. Caro é o que você está da sua faculdade. Quanto tempo você dedicou aquilo? Você não tem que ter vergonha de cobrar. Não é que você está ajudando. Não é medo. É o resquício da formação judaico-cristã, junto com a ideia de que algumas profissões são exercício de devoção. Sim. Professor também tem isso. As pessoas acham assim, absurdo pagar um professor, né? Acham absurdo, acham que o professor ganha muito. Gente, se tem alguém que tinha que ganhar nesse país, é professor. Exato, né? Exato. E aí, fisioterapeutas têm isso. Léo, eu vou te falar uma coisa. Eu venderei a segunda turma do meu curso de exposição gradativa daqui a uns dias. Fisioterapeuta passa aperto para pagar R$300. O curso não custa R$300. O povo passa aperto. Na hora de pagar, paga de boleto. Não tem cartão de crédito. Exato. Certo? Aí o cara paga um curso desse, eu vi aqui, tem gente aqui que já fez o curso e não põe na ponta do lápis quanto valeu, Exato. Quantos pacientes ele melhorou, sabe? Mais do que isso, às vezes ele é o único cara da cidade dele que sabe expor gradativamente um paciente com dor persistente e ele não cobra diferente por isso. Exato, exato. Entendeu? E assim, é uma falta de preparo, tem um resquício, tem uma mentalidade, tem umas crenças envolvidas nisso tudo. Tem, mas tem também, sabe, aquele profissional que não faz gestão do seu negócio. Exato. Sabe, que não faz conta, paga o curso de pós-graduação, aí ele viaja, agora não, mas viaja. Aí ele paga a comida que ele comeu lá no dia, os snacks, o café, não sei o que lá, e nunca fez conta de quantos pacientes ficaram na conta dessa formação. Então, se você qualificou e está entregando, você tem direito de criar um diferencial. Exato. De preço, inclusive. Ó, então já subi mais de... Mas a faculdade não ensina isso pra gente, né? Quem aprendeu isso, aprendeu na raça ou aprendeu fora da faculdade? Professora, Thiago. Queria agradecer muito e queria pedir para todo mundo subir os aplausos para Ana Maria agora e queria pedir para você obrigada, gente. Finais. Foi muito legal. Obrigado mesmo. Tchau, dá boa noite. Fala, Glenoide, dá boa noite, Glenoide. Sobe os aplausos para Ana Maria, por favor, galera. Gente, muito obrigada. Foi ótimo, viu, Léo? Obrigado pelo conhecimento compartilhado. Pessoal, aqui em cima está aparecendo o perfil da Ana Maria. Sigam a Ana Maria. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode perguntar diretamente para ela. Vai ter o curso. Quando que vai abrir o curso? O curso abre a inscrição mesmo 10, 11 e 12. Mas... se você tá Durango, se você acha que assim, não pode agora, pega, a partir do dia 3 vai ter post, vai ter aula, aproveita o conteúdo gratuito. Então, a partir do dia 3... vai ter bastante coisa gratuita. Sigam aqui o perfil, que vai ter muita coisa muito interessante de qualidade para vocês lá. Professora, muito obrigado. Léo. Oi. Só para concluir, tem 16 posts que se você estudar e prestar lá e fazer um questionário, você ganha um certificado. Só sobre dor. Tá lá no meu perfil. Olá, então fala de novo. Professora, né? Tem que fazer prova. Então, tem que fazer prova, mas ganha certificado. Então fala a dica de novo agora. Presta atenção quem tá aí. Presta atenção, vai lá. Presta atenção, tem 16 posts no meu perfil
que são só sobre exposição a exercícios para pacientes com dor crônica. Se você passar pelos posts, eles são carrosséis, você estuda eles, depois você vai lá na minha bio, clica na certificado da quinzena de dor. Aí você faz a prova, são questões, se você tirar 80%, você ganha o certificado. Olha, o que é mais fácil que isso? Você vai estudar de graça e ganhar um certificado assinado pela professora doutora Ana Maria Sirene. Não é para qualquer um isso, não. Então vai lá, aproveita. E todos os posts têm como fazer, tudo, tem tudo lá. Maravilha. Eu vou fazer, inclusive. Daqui a pouco eu vou lá. Obrigado, professora. Um grande beijo. Imagina. Se cuida. Obrigado pelo tempo aí. Valeu. Imagina, que isso. Obrigada a você. E quando você passar por Ribeirão, você já conhece minha cozinha, é só chegar aqui em casa. Combinado. Eu vou procurar essa cozinha. Um beijo. Tchau, Léo. Obrigadão. Tchau. Valeu. Galera, muito legal, muito legal. Não sei se vocês gostaram tanto quanto eu, mas foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas, pode seguir o perfil da Ana Maria, vai lá, pergunta o que vocês quiserem. Muito obrigado. Fiquem ligados que amanhã vai ter